Olá, vamos ao 32º vídeo da série de estudos do livro do 100, Um Curso em Milagres. E hoje nós vamos estudar a seção 2, o ego e a falsa autonomia, do capítulo 4, as ilusões do ego. Então vamos à leitura desta seção. Ela se divide em 11 parágrafos. Nós vamos procurar fazer uma síntese destes 11 parágrafos. Ele começa assim no parágrafo 1. É razoável perguntar como a mente pôde jamais ter feito o ego. De fato, é a melhor pergunta que tu poderias fazer. Continuando no parágrafo 2. Cada um faz para si um ego, ou um ser que está sujeito a enorme variação por causa da sua instabilidade. Faz também um ego para cada pessoa que percebe que é igualmente variável. Sua interação é um processo que altera ambos, porque não foram feitos pelo inalterável ou com ele. Então, o ego é feito por nós, pela mente em nós. Não é uma criação de Deus, divina, como ele diz aqui. Não foram feitos pelo inalterável ou com ele. Se ele não é feito pelo inalterável, sua natureza é alterável, que é a base da mudança, da ilusão. E aqui, mais para frente, ele continua. Pensar sobre um outro ego é tão eficaz para mudar uma percepção relativa quando a interação é física. Não poderia haver melhor exemplo de que o ego é só uma ideia e não um fato. Isso daqui na prática pode se dar dessa forma. Quando você tem ideia daquilo que uma pessoa seja, ou daquilo que você pensa que ela é, e ao encontrar fisicamente com essa pessoa, você muda de ideia e diz assim: não é aquilo que eu pensava. Ela é uma boa pessoa ou uma má pessoa, vai depender da sua interação. Então ele diz aqui que isso comprova que o ego não passa de uma ideia e é totalmente mutável. Continuando, o teu próprio estado mental é um bom exemplo como o ego foi feito. Se nós prestamos atenção em nosso processo mental,
vemos como ele é caótico. E se o ego é derivado desse processo, qual é o resultado deste processo? Para sua reflexão. Então ele diz aqui que o ego foi feito pela mente em nós. Agora passamos para o parágrafo 4. Pensa no amor dos animais por suas crias e na necessidade que sentem de protegê-las. Isso se dá porque as consideram como parte de si mesmo. Ninguém despede algo que considera parte de si mesmo. Tu reages ao teu ego de modo parecido com o que Deus reage às suas criações, com amor, proteção e caridade. As tuas reações ao ser que tu fizeste, que neste caso é o ego, não são surpreendentes. De fato, elas se parecem de muitas maneiras ao modo como um dia reagirá às tuas criações reais, que são intemporais, quanto tu és. A questão não está em como respondes ao ego, mas no que acreditas que és. E aqui está uma consideração realmente importante. A questão não está em como responde ao ego. A questão não está em como respondes ao ego, mas no que acredita que és. Então, é nessa crença daquilo que nós achamos que somos e que não somos, é que está a validação do ego, que não deixa de ser uma crença naquilo que não é. Aí ele continua. A crença é uma função do ego, e na medida em que a tua origem está aberta à crença, tu a estás considerando do ponto de vista do ego. Quando o ensino não for mais necessário, meramente conhecerás a Deus. Acreditar que existe uma outra forma de perceber é a ideia mais elevada de que o pensamento do ego é capaz. Isso porque ela contém um sinal do reconhecimento de que o ego não é o ser. Então, o ego realmente é uma projeção mental. E por ele não ser o ser, ele se julga separado do ser. E quer o tempo todo se autoafirmar em suas crenças. Por isso que nesta sessão o título é O Ego e a Falsa Autonomia.
Só aqueles que têm um senso de abundância real e duradouro podem ser verdadeiramente caridosos. Isso é óbvio quando consideras o que está envolvido. Para o ego, dar qualquer coisa implica em que terás que ficar sem ela. Quando associas dar com sacrifício, só dás porque acreditas que estás, de algum modo, conseguindo algo melhor e, portanto, podes ficar sem o que estás dando. Dar para receber é uma lei do ego da qual não se pode escapar. E ele sempre avalia a si mesmo em relação aos outros ego. Está, portanto, continuadamente preocupado com a crença na escassez que lhe deu origem. Toda a sua percepção dos outros egos como reais é apenas uma tentativa de se convencer de que ele é real. Vamos interromper a leitura aqui e fazer algum comentário. Então, o ego, a sua origem é calcada na miséria. Por isso, ele é incapaz de doação. E toda vez que ele doa algo, ele sempre doa em troca, querendo receber algo ainda maior, pois ele se sente um miserável. E aqui é interessante que ele diz o seguinte: toda sua percepção dos outros egos como reais é apenas uma tentativa de se convencer de que ele é real. Todas as vezes que nós percebemos uma pessoa ou outras pessoas, não importa aqui se é no plural ou no singular, como ego, nós estamos afirmando que ele é real. E nessa afirmação, nós também nos afirmamos nessa realidade egóica. Então, por isso que o ego procura se aliar sempre ao outro ego, para que ele se sinta real. Continuando. A autoestima, em termos egóticos, não significa nada além de que o ego iludiu a si mesmo a ponto de aceitar a própria realidade e é, portanto, temporariamente menos predatório. E é muito comum entre nós comentarmos: você está com a estima baixa, levante sua autoestima. E o que ele quer dizer aqui? Isso é uma questão de ilusão. É o ego iludindo a si mesmo, tentando aceitar a realidade que é. E isso o torna temporariamente menos predatório, pois ele é sempre predatório. Continuamos. O ego vive literalmente por comparações.
A igualdade está além do seu alcance e a caridade passa a ser impossível. Nós já comentamos a respeito disso, que no ego só vemos diferenças e não conhecemos a nossa igualdade divina, que é o nosso ser. Mas como já lá no início falamos que o ego se encontra separado do ser, pois ele é uma criação da mente, então, para ele é impossível essa igualdade, como é impossível a caridade, pois o ego, a sua origem está na miséria, naquilo que é pequeno e individual. O ego nunca dá a partir da abundância, porque foi feito como um substituto para ela. É por isso que o conceito de receber surgiu no sistema de pensamento do ego. Isso é mais ou menos assim. A nossa mão não estende para dar. Nós temos a noção de querer receber, de querer pegar para nós. Exatamente pela concepção da origem deste processo egóico. Continuando. O ego acredita estar completamente sozinho, o que é apenas uma outra forma de descrever como ele pensa que se originou. Esse é um estado tão amedrontador que ele só pode voltar-se para outros egos e tentar unir a eles em uma frágil tentativa de identificação ou atacá-los em uma demonstração igualmente frágil de força. Então, nós, nessa individualidade, identificado com a crença no ego, que estamos isolados e separados, isso, para nós, é extremamente assustador. Embora nós nem queremos olhar para isso. E isso nos causa bastante desconforto. E por isso é que tentamos nos aliar a outros egos. Mas isso é praticamente impossível, pois parte da noção da separação. E essa tentativa de união, ela não é possível, pois você já na origem se sente isolado e separado. Veja bem, as nossas relações. É sempre uma tentativa de união. E a união física, ela é praticamente impossível.
No físico, 1 mais 1 vão ser sempre 2 e não 1. Mas, sabendo que aquilo que é manifestado aqui não é realidade, na realidade não há possibilidade desta divisão, pois na realidade há somente a unidade. E essa unidade pode ser manifesta na mente quando a aceita. Mas a mente é una, ela é total. Mas pela nossa percepção como indivíduo, nós nos fragmentamos neste isolamento e esquecemos dessa unidade que pode ser nela manifestado, que é ela em sua verdadeira manifestação. Mas vamos continuar. O ego é a crença da mente em estar completamente sozinha. As tentativas sem fim do ego para ganhar reconhecimento do espírito e assim estabelecer a própria existência são inúteis. O espírito, no seu conhecimento, não está ciente do ego. Ele não o ataca. Simplesmente não pode concebê-lo de forma alguma. Então, nós estamos totalmente apartados do espírito, da realidade espiritual. Por isso, quando nós escrevemos nosso primeiro livro, o título foi Realidade Intocável, pois o ego jamais pode tocar a realidade. Só quando ele deixar de acreditar em si como separado. Mas vamos continuar. A chamada luta pela sobrevivência é somente a batalha do ego para preservar a si mesmo e sua interpretação de seu próprio começo. Esse começo é usualmente associado ao nascimento físico, porque é difícil manter que o ego exista antes desse ponto no tempo. As pessoas orientadas para o ego de uma forma mais religiosa podem acreditar que a alma existia antes e vai continuar a existir após um lapso temporário na vida do ego. Alguns até mesmo acreditam que a alma será punida por esse lapso. Contudo, a salvação não se aplica ao espírito que não está em perigo e nem precisa ser resgatado. Então, essa luta
pela sobrevivência, como ele diz aqui, é uma batalha para o ego, preservar a si mesmo. Então, enquanto nós acreditarmos nessa ideia, enquanto acreditarmos que estamos aqui em um corpo, pelas próprias condições criadas por essas crenças na individualidade, nós vamos estar sempre em competição, pois a origem dessa competição está nesta individualização e na miséria em que ela é concebida. Não há como escapar disso. Por isso, é dito, o ego jamais vai estar em paz. O que permeia as suas crenças serão sempre conflito, falta de paz, dor, sofrimentos. E é o que é expresso no nosso dia a dia. Pela própria concepção dessa ideia egóica. E é disso que nós temos que ser salvos, pois o espírito nem conhece isso. Aqui cabe uma ressalva. Como você dirige os seus pedidos e suas orações? Pelo que ele fala aqui, o Espírito, vamos ver aqui. O Espírito, no seu conhecimento, não está ciente do ego, pois ele não vê a falsidade, pois em si mesmo ele é a verdade. E a verdade não pode ver aquilo que é falso. Mas vamos continuar. A salvação nada mais é senão a mentalidade certa, que não é a mentalidade una, que é própria do Espírito Santo, mas tem que ser atingida antes que a mentalidade una seja restaurada. Aí ele começa a falar o que é essa mentalidade certa. A mentalidade certa conduz de modo automático ao próximo passo, porque a percepção certa é uniformemente isenta de ataque. E, portanto, a mentalidade errada é obliterada. O ego não pode sobreviver sem julgamento e, em consequência disso, é deixado de lado. Quando não há na sua mente certa, vamos colocar assim, mas há possibilidade de ataque, e essa possibilidade de não atacar, ela surge de uma percepção certa
daquilo que você é em realidade. E no foco na percepção certa, que não é possível o ataque, a mentalidade errada é obliterada. E por não haver ataque, não há possibilidade de julgamento. E sem julgamento, o ego não existe. É impossível na mente voltada para o egoísmo não haver julgamento. Em tudo que ela dirige o olhar, ela já está julgando. Conforme as crenças do ego. E ele continua. A mente, nesse caso, tem apenas uma direção em cujo rumo pode se mover. A sua direção é sempre automática, porque não pode fazer coisa alguma que não seja ditada pelo sistema de pensamentos ao qual adere. Então, a realidade que é criada por nós, que nós a consideramos como realidade, que é a questão do ego, ele é criado pelo sistema de pensamentos ao qual a mente aderiu. Então, a causa está nela, a causa da ilusão, daquilo que você pensa que é e o que o outro seja. É ali, é o ponto que o ego pode ser desfeito quando se volta para a mentalidade certa, aquela que não julga e não ataca, pois ela já está sendo conduzida pela realidade daquilo que todos nós somos. E neste ponto, este mundo, a crença no ego, começa a ser desfeita. Vamos adiante. Todo o valor da percepção certa está na realização inevitável de que toda percepção é desnecessária. Gente, como, se considerando uma pessoa, um ego, possa admitir que a percepção é desnecessária? E ele continua. Isso remove o bloqueio inteiramente. Tu podes questionar
como isso é possível enquanto aparentares estar vivendo neste mundo? Como nós acabamos de questionar aqui. Essa é uma questão razoável. Contudo, tens que ser cuidadoso para compreendê-la realmente. Quem é o tu que está vivendo nesse mundo? Uma boa pergunta, não? Quem é o tu que está vivendo neste mundo? O espírito é imortal e a imortalidade é um estado constante. É tão verdadeira agora como sempre foi e sempre será. Porque não implica em absolutamente nenhuma mudança. Não é um contínuo e nem é compreendida por ser comparada a um oposto. O conhecimento nunca envolve comparações. Essa é sua principal diferença em relação a todas as outras coisas que a mente pode aprender. Bom, vamos aos nossos comentários finais. Ou seja, a realidade não está sujeita à mudança. Ela é inalterável. E na ilusão que nós vivemos, o tempo todo nós estamos sujeitos à mudança. Esse corpo aqui, o seu corpo, está sujeito o tempo todo a alterações, ao desgaste, ao envelhecimento. Para a matéria, o tempo é um algoz, é destruidor. E o espírito não é tocado pelo tempo, pois ele é constante. A ele não se implica absolutamente nenhuma mudança. E nós, como efêmeros e passageiros, o que sabemos desta inalterabilidade? E aqui ele ainda afirma: o conhecimento nunca envolve comparações. Essa é a sua principal diferença em relação a todas as outras coisas que a mente pode aprender. Nós achamos que uma forma de aprender está em relação a comparações. Nós sempre estamos comparando alguma coisa a algo. E o espírito não se compara, pois ele não está aquém de si mesmo para comparar a algo que está fora dele, pois ele é total. E nós, em nossa individualidade, sentindo-nos separados, sempre estamos nos comparando com algo que está fora de nós. E aí
se estabelece os níveis, as diferenças, por essas comparações. Que isso, a mente não aceita, que não há diferenças, que não é possível haver comparações. Então veja como tudo é o oposto. Tudo aquilo que nós vivemos aqui é o oposto àquilo que é real. Pare e reflita. A todos que me escutaram até esse presente instante, minha real gratidão. Compartilhe esse vídeo. Nós já, em outros vídeos, explicamos os motivos. Dê seu like, faça algum comentário que achar pertinente, para que possamos estar divulgando e compartilhando o conteúdo desses estudos que poucas pessoas têm acesso. Até um próximo vídeo que estaremos estudando a seção 3, Amor sem conflitos. Até lá.